Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber o Rodrigo, sócio da Yooper, para bater um papo que, bom, você já leu aqui no título, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre expectativas e a realidade do mundo do e-commerce baseado na visão das agências. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sobre medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Bom, Ed, obrigado pelo Se convite. apresenta para o pessoal de casa e vamos estabelecer um pouco do porquê que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Bora. Antes de qualquer coisa, agradecer o convite, agradecer Imagina. a audiência também, todo mundo está ouvindo a gente. E espero fazer um bom papo contigo hoje. E a parceria com a Edrone também, né? Que é uma empresa que eu tenho muito respeito e admiração pela trajetória. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, a parceria é forte e a gente tem muitos cases legais para conversar também, mas verdade. hoje a gente entende que Verdade. essa parceria funciona porque a gente também entendeu juntos o que é a expectativa e o que é a realidade que dá para fazer dentro do e-commerce. Você concorda? Super. Bom, Ed, falar de mim, eu não gosto muito, mas tentar dar um resuminho aqui rápido. Por favor. Sou sócio da Yooper, que nem você comentou, então eu trabalho nesse mercado de digital há mais ou menos uns 14 anos. Antes disso, eu vim no mercado de startup, o mundo de economia e tal, me formei em jornalismo. E eu tô nessa aventura principalmente hoje, de trabalhar com e-commerce, lidar com esses desafios e conseguir também estruturar, né, contribuir de alguma forma para esse mercado há pelo menos aí os 14 anos que eu comentei contigo. Então, Que massa. acho que vai ser um prazer bater um papo contigo hoje. Acho que o máximo que eu complementaria sobre mim é que nesse momento eu também me interesso muito por psicologia, então eu estou me formando, finalizando uma formação nisso. E acho que tudo complementa tudo, é importante de alguma forma a gente... Cara, eu acho muito valioso o que você acabou de dizer, porque e é um comentário que eu faço com certa frequência para todo mundo do nosso meio do digital, que é todo mundo que trabalha no digital devia estudar um pouquinho de psicologia. Porque quando a gente fala de trabalhar com o digital, e foi até um papo que a gente acabou de ter aqui no off, o digital é acreditar numa mentira que todo mundo resolveu acreditar junto. Então, seja do que está escrito na internet ou do produto que você vai comprar, ninguém está vendo ele, todo mundo acredita nisso e uma das principais funções do e-commerce é conseguir criar gatilhos mentais para a pessoa se sentir confortável e ela se sentir desejando e, consequentemente, finalizar a compra. Então, eu acho que todo mundo que já está ouvindo essa conversa podia pensar um pouquinho também que do outro lado, a gente não está falando só com números, a gente está falando com uma pessoa e é importante pensar em como essa pessoa vai receber as informações e tudo que a gente trabalha. Essa é a chave. A gente fala com pessoas quando a gente vende, a gente fala com pessoas quando a gente constrói business, a gente fala com pessoas quando a gente está estruturando, né, todo tipo de projeto que a gente tem que fazer, que a gente tem como ambição. Então, pessoas, elas são o centro, assim, e eu tento sempre humanizar o máximo que eu posso o meu dia a dia. Acho que a psicologia, ela cabe para mim muito nesse lugar, assim, de relacional, né? Essa relação dialógica que a gente tem na construção dos business, mas não só nisso. No dia a dia que a gente tem com as pessoas que estão junto com a gente. Isso muda muito. Total. E eu acho que isso já dá um frescor a mais para a conversa que a gente vai trazer hoje, porque entender e humanizar as nossas conversas são o passo principal para a gente trabalhar, como eu disse, a expectativa e a realidade. Então eu queria abrir esse episódio para te fazer essa pergunta, do seu ponto de vista com todo esse tempo de mercado, qual que é a principal expectativa que um lojista, alguém que está iniciando no e-commerce, ou até aquela pessoa que já se posicionou ali dentro, ela tem quando ela procura uma agência ou uma solução digital? E qual que é a realidade dessas pessoas quando elas chegam nesse momento? Essa é uma pergunta bem complexa, porque assim, é uma pergunta difícil de responder, porque ela se traveste de uma pergunta simples, mas por trás dela Tem muita coisa, né? Cara, o ângulo que eu escolheria para responder isso, pensando assim por alto, existe uma tônica que envolve todos os business dentro do digital hoje, que é o quanto que as pessoas elas têm conhecimento sobre aquilo que elas estão se desenvolvendo, no Perfeito. mercado que elas estão entrando.
Eu acho que com o tempo isso foi melhorando, tá, Ed? Com o tempo eu sinto que com o advento de AI, com a maturidade do e-commerce e do digital como um todo, as pessoas foram entendendo um pouco mais como se relacionar com ele. Mas ainda assim, esse é o principal ponto para mim hoje, porque olhando pelo viés, né, pela perspectiva da agência, o que a gente enfrenta lá? A gente enfrenta um lojista que muitas vezes quer terceirizar responsabilidades ou cria expectativas que não condizem com a realidade. Então, isso é reforçado de diversas formas. Então, a gente está comentando no off aqui, não vou falar de concorrentes nem nada, mas muitas vezes o profissional de marketing, seja ele um profissional gestor de tráfego ou uma grande empresa, ele se posiciona para conseguir captar esse lead com promessas que educam o mercado de forma errada. Total. Né? E eu tenho essa percepção já há algum tempo, muito baseada exatamente na ideia de que, bom, a gente está no mercado digital há um tempo, a gente sabe que lá no começo, lá onde tudo ainda era mato e bits, você colocava R$1 no tráfego pago, você vendia 10. Não tinha muito segredo. Não tinha ninguém fazendo. Era mais fácil, entre muitas aspas. Então, quem dominava essa única vírgula do business estava muitos passos à frente. Claro. Só que a gente está falando de, no mínimo, 10 anos atrás. E aí, muita coisa foi mudando até o grande rompimento que foi, infelizmente, a pandemia. Na pandemia, quem estava preparado para vender, vendeu e vendeu muito. Quem não estava, teve que correr atrás. O problema é que, no meio disso, muita gente aproveita dos cenários que se criaram em volta para fortalecer ou educar que o resultado se constrói dessa maneira. E eu, infelizmente, não concordo, porque a gente pode trazer aqui de uma forma menos lúdica, mas a forma de bolo que todo mundo vende hoje, que é contrata o meu curso com custa X, em 3 meses eu vou te ensinar a fórmula para você sair do 0 ao 20 mil reais. É por aí. Infelizmente, cara, eu tenho a percepção, e isso é muito realista baseado na minha experiência, de que o brasileiro ele tem a tendência de não procurar soluções. Ele procura por milagres. E o milagre ele vende mais fácil do que uma solução. Porque a solução determina-se muitas vezes que você vai precisar pensar no problema. Eu só não atribuo isso ao brasileiro especificamente, mas eu entendo o seu ponto. E aí, até para responder com mais assertividade a sua pergunta, o que o empresário ele busca, né? E aí, tem o empreendedor, vamos chamar assim, porque pega uma fatia maior. Ele busca fazer dinheiro. Total. É isso. Então, você tem desde o pequeno empreendedor que está arriscando a vida, o ganha-pão, para conseguir gerar algum tipo de resultado, ao grande empresário que precisa aumentar suas margens e buscar retroalimentar o negócio, que é o que a gente está falando aqui até agora. Então, a promessa e a expectativa, ela é monetária, ela é em cima da grana. A questão é o processo. É como que eu persigo isso. E a gente tem um mercado hoje, e de novo, assim, eu acho que é um mercado que extrapola o Brasil, é um mercado que é uma crítica que eu faço, inclusive, à classe empresária. A gente busca muito essa rentabilidade, muito esse faturamento, mas a gente se preocupa pouco com o processo. E é um mercado que incentiva isso. Então, mais uma vez, né, eu estava vendo algumas campanhas, algumas propagandas de marketing do tipo... eu contratei, eu tenho um cliente XPTO aqui dentro, esse cliente entrou com 70 mil de faturamento, passaram-se em 3 meses, agora ele está com 700 mil. Aí você fala assim, cara... Uau! Mas... Como assim? Como que isso acontece? Então, é muita luz em cima de um número, de uma expectativa, mas pouca luz direcionada para... Vamos falar como que esse processo acontece de verdade. E aí, é um outro tópico que eu gosto sempre de bater na tecla com essas métricas que são trazidas muitas vezes para o nosso mercado, que é, legal esse número, muito bonito, muito legal. Mas abre ele para mim. Vamos entender desses 700, quanto é custo que vai ter que voltar para dentro da loja, porque faturamento, e essa é uma parte muito importante para quem está vendendo no digital, tá? Faturamento não é lucro. Lucro é o deduzido depois de tudo que você já faturou. Então, muitas vezes o lojista, principalmente o cara pequeno, é o que eu infelizmente chamo de e-commerce, que é o cara que é sozinho, ele tem a lojinha dele, ele faz de tripas coração para fazer aquilo funcionar, e ele olha para o número de faturamento, porque é esse o número que todo
especialista fala para ele ficar de olho. E ele não olha para o fiscal, ele não vê quanto que ele tem que pagar de imposto, ele não olha para o custo de aquisição do cliente, ele continua investindo para vender, sem calcular a base do lucro. Porque, de novo, se a gente vai perceber que a expectativa e a realidade são muito focadas no monetário, a gente tem que entender também que o monetário não é só o número que pinga na nota fiscal, é o quanto que pinga na tua conta lá no final. Tem uma saúde financeira por trás disso. É o quanto que né? pinga lá na conta no final, isso. né? E esse lucro ele vai variar muito de business para business, de segmento para segmento, né? Porque ele vai depender do tipo de produto que você vende, do tipo de operação que você tem. E você tem 100% de razão, é isso. No fundo, o que o empresário está buscando, o que todo mundo que está empreendendo está buscando, é construir um negócio, mas não um negócio qualquer, é um negócio saudável. Porque, no fundo, o objetivo ele é acumular dinheiro, né? Sim. Conseguir fazer essa grana. Bom, quando eu olho para esse mercado hoje, eu realmente me decepciono com algumas coisas e eu vejo que são alguns desafios que nós, como agência, temos que conseguir, de alguma forma, ultrapassar, né? Conseguir, de alguma forma, educar essa galera. E aí você tem uma série de questões, assim, para além da educação. Eu vejo que muito negócio hoje entra para a agência sem fôlego financeiro também, o que dificulta muito essa escala. Porque tudo vai depender, se a gente parar para pensar, em como que esse negócio que está sendo formado, ou as expectativas dessa empresa, como que ela se posiciona para a gente frente aos desafios que ela tem com ela. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Não existe no marketing uma forma correta de se desenhar uma estratégia de crescimento. E isso é uma expectativa que muitas vezes vem errada para a gente. Muitas vezes eu posso fazer o quê? Uma aceleração de investimento no começo para colher dados e pra com entender isso... quem que vai me continuar comprando, por exemplo, lá na frente, e começar a gerar essa tal recorrência e a saúde Exatamente. financeira. Aí eu, com esses KPIs, eu começo a manipular isso, eu começo a entender, através do marketing, para onde que eu direciono o negócio e coisas do tipo. Ou eu não tenho esse fôlego financeiro, o que me faz com que eu compre menos dados, invista menos em desenvolvimento de negócio e, paulatinamente, eu vá desenvolvendo um negócio mais devagar. Existe certo ou errado aqui, Ed? Não. Existe o que cabe na realidade realidade. de cada negócio, saca? Exato. É sobre isso. O que acontece com esse empresário, com esse business, eu estou falando de forma bem genérica assim, para a gente conseguir englobar o máximo de segmentos e pessoas possíveis, né? Mas o que acontece com esse negócio é que ele não chega com essa compreensão. O que acontece é que muitas vezes é a grande briga de rentabilidade versus faturamento, né? ROI versus volume. Muitas vezes, esse cara ele chega sem investimento, ou seja, sem fôlego financeiro, mas com uma expectativa do comercial de 5 vezes. O 5x, né? Mas, peraí. Para isso, como que você vai trabalhar? Perfeito. Quanto que você tem para colocar? Quanto que você tem para, querendo ou não, para esganar? Porque é isso. Porque, inviavelmente, dentro do cenário do digital hoje, em algum momento, você vai ter que espremer até a última gota. Não necessariamente de dinheiro, mas você vai ter que espremer os dados até a última gota, você vai ter que espremer aquele cliente que foi um cliente durante um baita tempo. Todo mundo sabe que existe uma curva de tempo de cliente. Ele vai comprar com você 1, 2, 3, 5, 10. Pô, o ideal é você fazer com aquele cara, né, querendo ou não com a palavra mais suja, mas espremer ele e tirar o máximo resultado daquilo. O que as pessoas não estão dispostas a fazer muitas vezes é entender que esse esforço é necessário. Muitas vezes só jogar com o que tem sem parar e olhar, analisar. E aí conecta muito com o que você disse. Porque a pessoa não está educada a olhar para esse lado. É compreender a realidade, assim. Então, cara, parece uma coisa meio acadêmica quando a gente traz assim, né? Mas, no fundo, muito do que a gente tem que fazer no dia a dia... E, cara, isso acontece por vários motivos. Talvez a gente explore melhor depois por como que o mercado chegou nessa situação. Que é um desespero, de fato, de conseguir rentabilizar, aquela coisa toda de falsas promessas, são os oportunistas que entram no meio do caminho. Então, você tem várias formas de como que a gente chegou nisso. Mas eu vejo um distanciamento, muitas vezes, da realidade com a expectativa. E isso provoca uma quebra muito grande de expectativa. Vou te dar um exemplo. Existem alguns tipos de produto, né? Isso falando tecnicamente. Existe um produto como um celular, que ele tem um alto valor agregado. Ele é um produto de alta tecnologia. Logo, ele tem um alto valor agregado. Quando eu vou divulgar esse tipo de produto em marketing, quando eu vou vender esse tipo de produto, eu tenho horas de informação para poder falar sobre ele.
Então, isso aqui é uma categoria de produto E que a aí gente eu chama te- de alto valor agregado. E aí você pode descrever, trabalhar, Falar retroalimentar, do software, eu posso falar do tipo de tela. exclusividade. Tem muita coisa para diferenciar e conseguir captar Agregar- atenção, agregar informação em cima desse produto. Por isso que é alto valor agregado. Por outro lado, eu tenho uma camiseta. Ela tem uma função. Ela Vestir tem uma o teu função, corpo. vestir o teu corpo. Ele é um tipo de produto têxtil de baixo valor agregado, de baixa tecnologia. O que isso significa? Significa que ele é mais comoditizado, né? Ele é mais commodity, vamos Todo colocar mundo assim. está acostumado já a ver uma camiseta. E o que vai diferenciar ele são poucas coisas. Então, assim, o que eu tenho é o tipo de tecido, é a marca que vai estar, de alguma forma, sendo mais cool ou menos cool na forma que ela apresenta aquele produto, e eu tenho algumas poucas variáveis. O que acontece é que, vamos pegar o exemplo do e-commerce, e a gente vive isso cotidianamente lá na Yooper. O cara que está com um produto que está mais pro lado da commodity, logo Mais a simples, mais entre simples, muitas e a aspas. disputa ela é mais por preço, ele tem uma dificuldade muito grande de diferenciar e agregar valor em cima desse produto. E a gente sabe que o marketing, ele é muito sobre como que eu me diferencio do todo. Se eu falo, você estava falando agora há pouco de 10 anos atrás, né? De como, como o mercado ele era mais simples para algumas coisas, e a concorrência, a inflação, uma série de coisas... E até a precificação das coisas era muito diferente. Pô, hoje, quando eu vou comprar uma camiseta, eu tenho vários tipos de business que vão vender camiseta, desde camisetas para um público a mais, que aí eu estou falando tipo de talvez R$1.000 numa blusinha, e a gente tem vários clientes que vendem a isso, camisetas mais simples mesmo, que eu estou falando de R$50 numa camiseta. Essa gama de concorrência e de produtos em cima desse business, ela é tão grande que eu estou concorrendo com milhares de outras camisetas extremamente similares umas às outras. E, no limite, é um pouco do desafio que existe com o marketplace. O quanto que o meu business hoje vai se diferenciar de um outro business Que está lá no mesmo lugar que eu. no mesmo lugar que eu, mas com muito mais força de marca, com muito mais estrutura, com... E aí, de novo, vamos voltar para expectativa versus realidade. Quando eu não entendo isso, eu coloco uma expectativa de aceleração dentro de um business específico, que, peraí, cara, eu tenho que gastar muito mais tempo criando diferenciação Do que vendendo. do que necessariamente injetando dinheiro, porque senão eu vou pro problema que você acabou de falar. Eu vou fazer faturamento, porque eu vou colocar meu preço mais barato, porque no fundo é uma commodity, é quase como uma commodity, é um produto comoditizado. Eu vou vender do Então eu jeito que preciso der. colocar para vender do jeito que der, porque se eu não vender já tem outros 500 players vendendo da minha frente. Automaticamente eu gero um volume alto, mas aquilo não tem saudabilidade nenhuma para o meu negócio. Então, eu vejo muito isso no dia a dia, de uma indisposição de marcas, de empresas, de construir o business. Pô, eu posso me diferenciar dentro de um produto mais comoditizado? Eu posso me diferenciar, mas é muito mais difícil do que eu me diferenciar vender um produto de alta tecnologia agregada. Eu tenho uma pergunta para conectar com isso, que é uma pergunta mesmo, genuína e ingênua quase, que é, na sua experiência, você acha que essas pessoas gestoras, elas têm, de alguma forma, dificuldade com a amplitude da matemática? E o que eu quero dizer com isso não é sobre olhar um relatório. Olhar o relatório, e a gente que trabalha com dashboards, com ferramentas, a gente acostuma, né? Você abre lá uma planilha, você consegue olhar os númerozinhos no finais, e você vê, muitas vezes, o relatório chega vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, você já sabe o que deu certo e o que não deu. O problema e aí a gente conecta numa das soluções que a Edrone foca muito em ajudar, que é a redução do CAC. E aí, toda vez que a gente fala sobre CAC, é uma briga. Por quê? O guru, ele vai falar que o CAC faz parte da conta do business. E faz. Por quê? Porque você tem que renovar o seu ciclo de clientes, você tem que trazer gente para dentro para fazer a captação de dados, para poder entender quem que é o seu ICP, para poder fazer uma segmentação. Beleza? Até aí, tá tranquilo. O que o guru não te conta é que se você não fidelizar a tua base, o teu CAC vai explodir em algum momento. Porque a gente está vivendo na era do leilão. Hoje, para trazer uma pessoa, você paga, e essa é uma conta complexa de fazer no histórico da matemática. Como que uma pessoa calcula o CAC? Quanto que eu botei em tráfego pago? Não. Quanto você botou de tráfego, quanto você paga de agência, quanto que você paga na pessoa que vai atender essa pessoa que veio para cá, quanto você gasta de ferramenta. Tudo isso faz parte do CAC na hora de você elaborar. Essa pilha, eu costumo dizer, esse saco de pão espuma,
lotado, é a quantidade de ferramentas e processos que você empilha para calcular o CAC. Então, principalmente na área de commodity, tem gente que vende, achando que está vendendo muito, mas na verdade, quando ele olha para o CAC, ele acha, o meu lucro nessa camiseta é de 10, dando um exemplo. Uhum. E a hora que ele faz a conta correta do CAC, ele descobre que o lucro dele é 2,50. Sim. E aí ele precisa vender para esse cliente de novo para reduzir esse CAC. E é uma conta, como eu disse, é uma matemática complexa que muita gente não domina. Você acredita que isso é ainda comum e é por isso que a gente precisa educar os nossos clientes e parceiros? Eu acho que tem isso, tá? Esse é um problema posto e ele existe. Eu só fico me questionando se ele é o principal problema. Certo. Eu acho que não. Mas ele existe e, cara, no dia a dia eu me deparo com isso frequentemente. Tanto que a gente estava falando no off sobre a estrutura da holding a qual a Uper faz parte. E muitas vezes eu tenho que pegar um cliente, não aceitar ele, encaminhar para uma consultoria porque ele não sabe precificar. Né? Isso acontece muito com a realidade de quem está começando. Sim. E beleza, todo mundo tem um começo e você tem algumas dificuldades nesse sentido mesmo e tá tudo certo. Agora, o problema para mim, ele tá mais na ingenuidade de o resultado rápido. Uhum. Porque a promessa tá aí, né? É. Tem muita gente que fala sobre a promessa. Para mim, aí que tá a raiz. Certo. Porque tá todo mundo perseguindo o dinheiro, né? E quando você começa a perseguir dinheiro rápido, cara, você tem tanta possibilidade de cair em furada. Você tem tanta possibilidade de tomar decisões erradas. E, de novo, a gente volta para a tônica que a gente estava falando da conversa desde o começo, né? Todo mundo quer aumentar o faturamento. Todo mundo quer aumentar as margens. Mas ninguém quer gerar conteúdo por um ano, por exemplo, para se diferenciar. Ninguém quer construir um business sólido com base em melhorar o produto. Vamos fazer um produto legal, vamos fazer um produto que se diferencie. Então, cara, é óbvio, assim, a gente está falando aqui, a gente está super pessimista, né, no nosso papo. Assim, tem que entender que tem muita gente que faz bem feito. O mundo não é esse terror que a gente está produzindo aqui, mas é muito importante as pessoas entenderem que... E aí, pô, vou trazer do meu ponto de vista um case que eu acho muito legal, e eu já trouxe outras vezes aqui, que é a Insider. Né? Todo mundo que assiste um podcast aí já foi impactado pela Insider. Estão patrocinando a gente? Infelizmente não, queria muito. Mas, viu, Insider? Liga nós. Mas a Insider, ela conseguiu, no meu ponto de vista, fazer essa dedicação. Ela criou um branding de um produto... É um ótimo exemplo. Simples, entendeu? É o exemplo da camiseta. Você conseguiu pegar o exemplo da camiseta e dar um ótimo exemplo. E pra mim é o mais valioso sobre posicionamento. Não é a melhor camiseta, porque, como você disse, tem camiseta de R$1.000 por aí. Você vai achar e você vai comprar e você vai sentir que é uma camiseta de R$1.000. Do mesmo jeito que tem ali no braço a camisetinha de 10. Por que as pessoas compram uma camiseta da Insider que custa 150? Porque ela se posicionou num movimento de mercado onde é a camiseta do influenciador, é a camiseta para toda hora, é a camiseta que não amassa, desejo, é a camiseta que não tem cheiro. Pô, todas essas são, e aí entra uma parte muito importante que muita gente no e-commerce procura e não acha. É encontrar a dor do cliente. Porque as pessoas vão comprar se elas têm uma dor. Então, um exemplo legal. E é um tópico que eu estava conversando com amigos próximos. Loja de bebê vende que nem água. Por quê? Porque o bebê não decide fazer a compra. Quem decide são os pais. Pet shop é a mesma coisa. São pessoas que não compram por raciocínio. Compram por desejo. Eu quero muito ver o meu pet ou o meu filho vestindo esse bodyzinho. Não interessa se é 1, 10, 20, 100, R$1.000. Se a pessoa quer, ela compra. É um desejo. Sim. O problema é que esse é um nicho muito específico. E os outros todos de dor, como, por exemplo, os produtos de alta tecnologia e valor agregado. Ninguém compra e aí eu digo por mim, ninguém compra um iPhone, especificamente um iPhone, se o iPhone não for suprir as dores dela. Dores que não necessariamente precisam ser reais. Como, por exemplo, a câmera do iPhone é melhor. Porque ele acha que é uma dor, né? Ele acha que é uma dor. Foi implantado ali na cabeça. Então, hoje eu percebo que muito empreendedor monta um e-commerce que tem possibilidade de sucesso. Só que ele não investe em duas frentes muito valiosas, que é se posicionar no mercado e encontrar uma dor que ela pode solucionar. Você acha que isso ainda está muito nebuloso dentro do nosso mercado? Acho que sim, acho que sim. No fim, assim, se a gente for olhar para o limite, eu tenho o produto em que ele é bom,
Então, assim, eu tenho... As startups foram muito boas nisso, né? De, cara, vamos investir em produto antes de olhar para marketing. Total. Eu quero fazer um produto bom, eu quero sanar uma dor, eu quero fazer algo diferente. O exemplo da Insider é legal porque ele também une um pouco de tecnologia, né? Então, ele não é só uma camiseta, ele veio com algumas ideias... Algumas features, tipo, é anti-odor, é um tecido diferente, não amassa. Então, você consegue agregar coisas ali, né? Você pega um produto que tem baixo valor agregado... E transforma ele num produto premium. Produto mais premium. Então, você tem um produto bom. O produto bom, ele naturalmente, eu acho que ele já entra num oceano mais azul. Vamos chamar de oceano azul? Vamos chamar um oceano mais clarinho, vai? Menos vermelho. Sim. Então, ele vai ter mais facilidade de... Aí o marketing fica fácil, né? Aí a penetração é mais simples, porque... Cara, eu consigo trabalhar com um valor melhor, eu consigo trabalhar com mais informação sobre o produto, então eu tenho mais apelo e tudo mais. Por outro lado, eu tenho um produto ruim. E aí o produto ruim, eu tenho que transformar ele em sexy. Concordo muito com você. E esse é um problema social, tá? Eu não vou nem estar nesses papos aqui agora, porque senão a gente vai começar a mudar o assunto. Mas esse é um problema social na minha visão. Porque força as pessoas a comprar coisas que elas não precisam. Que é o que a gente está falando do iPhone, por exemplo. Mas eu vou transformar um produto ruim em algo sexy. Esse é um trabalho do marketing também, pô. É algo que eu não me orgulho, mas é algo que a gente tem que fazer. Sim. Então, o que a gente faz? A gente começa a construir aquele valor agregado que não existe. Então, começa a trabalhar com desejos, eu começo a jogar purpurina em cima do negócio, e aí vira alguma coisa diferente. E eu tenho um produto ruim, cara. Entendeu? Eu tenho um produto que, assim, que nem se eu jogar purpurina em cima, eu consigo fazer alguma coisa. De novo, lembra? Expectativa, realidade. Eu sinto que, muitas vezes, esse empresário, ele não consegue enxergar isso. Às vezes, eu chego um negócio pro marketing, uma bola quadrada. Fala assim, cara, esse produto aqui... Tipo, não desce. Eu não vou nem jogar purpurina em cima disso, porque não faz sentido. Tá ruim, tá caro, é ruim, é pouquíssimo competitivo em todos os sentidos. Então, acho que vai muito ao encontro do que a gente está conversando sobre... Cara, vamos gastar tempo de verdade em construir algo. E aí, o produto não é só o produto... Aqui a gente está falando de produto final, né? Mas aí, quando a gente vai para o e-commerce, a gente pode deixar isso um pouquinho mais abrangente e falar de usabilidade também, falar de experiência. Então, assim, vamos gastar tempo com isso? Ninguém quer gastar tempo com isso de verdade. E, cara, e aí, quase que um momento mercha, mas não é. Essa é uma parte que é tão dolorosa que nós, da tecnologia, a gente entende que, assim... e eu sou um defensor muito disso, que o bem mais limitado, mais difícil de controlar e que não tem preço nenhum é tempo. Então, as pessoas acabam despendendo tempo demais em algumas coisas que, igual você disse, às vezes o dono, e é muito sobre isso, o dono acha que o melhor produto do mundo é esse copo. E, cara, vai tirar da cabeça do dono que ele devia vender jarra em vez dele vender copo. É muito complicado. É muito complicado. Então, muitas vezes a gente tem que... Nós do marketing temos que partir do ponto de que, ok, você tem esse produto. Por que você vende esse produto? Quanto tempo você se dedicou a pensar sobre isso? Qual que é o problema que você tem sobre esse produto? E aí, quando você, de novo, para trazer soluções, você tem que fazer muita pergunta. E as pessoas precisam pensar. Pensar toma tempo. A Edrone soluciona isso de uma maneira muito mais simples, que é a tecnologia que a gente utiliza. É um CRM com automação e inteligência artificial. A pessoa entra, ela já liga mais de 40 cenários de automação prontas. Então, recuperação de carrinho abandonado, que a gente sabe que todo mundo devia fazer, captação de contato, então já que você está fazendo tráfego, tem que fazer ali a captação do dado, mas aí a gente começa a escalabilizar isso para coisas mais legais, como lembrete de aniversário, cupom de desconto, um dos produtos que umas features da Edrone que eu acho mais legais, que é recomendação de produto. Recomendação de produto esse que é algo que os grandes players fazem. O cliente foi lá, visitou na tua loja a jarra. Você vai mandar uma comunicação para ele vendendo copo? Não. Você pode, dentro da Edrone, de forma automática, já fazer um envio direcionado do produto correto. E é isso que muitas vezes vai ajudar lá na outra ponta a mostrar o resultado pro lojista e falar, cara, eu sei que você entende e gosta muito do copo, mas olha aqui em números. Olha quantas pessoas pesquisam copo, olha quantas pessoas compram copo, olha quantas pessoas pesquisam o produto B e compram esse produto. Então, muito ser orientado a dados e fazer esse fluxo de entrar, comunicar, converter e conversar, precisa muitas vezes de tempo. Tempo esse que a gente consegue economizar, mas
E aí entra a pergunta que eu gostaria de fazer para você do seu lado. A gente economiza esse tempo em teoria, mas tem muita gente que tem, e a gente conversou sobre isso, tem medo da Ferrari, né? Tem medo de pôr a mão. Quando eu viro e falo, temos mais de 40 cenários prontos para uso, a pessoa fala, eu não vou saber usar. Como que é para você do outro lado quando você faz uma série de proposições que vão funcionar e a pessoa se limita ao eu não sei fazer ou eu não consigo? Porque também tem essa troca. Não adianta ter a solução se a pessoa do outro lado não consegue. Não quer, né? Ou não quer também. É um desafio, de fato. A gente, como papel de agência, a gente acaba tentando se colocar do lado, né? Não ficar empurrando e tal. Então, assim, eu te ajudo a usar, eu te ensino a usar, eu te mostro por que isso vai ser importante para você. Mas, no fundo, nada adianta se a pessoa não quer fazer. E é essa que é a minha briga, né? E, inclusive, é o ponto que eu estou trazendo aqui com bastante frequência. Eu gostei do seu exemplo do tempo, porque, no fundo, é onde que eu vou dispor do meu tempo, onde eu vou alocar esse meu tempo, né? O que muita marca faz hoje, o que eu sinto que é um grande problema, é o tempo alocado na cobrança. E tipo assim, ó, tô te dando dinheiro, eu preciso de resultado. Eu preciso de resultado. Então você aloca o tempo em ficar olhando pro relatório ali, ó. Não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Mas, cara, dá um passinho para trás, assim. Por que não tá vindo? O produto que eu tô impulsionando é um produto que funciona? Mas você concorda comigo, Ed, que essa pessoa tem que querer fazer isso? Então, e aí eu acho que volta em uma das expectativas e realidades, que é por que, e aí é uma pergunta sincera, por que o empreendedor espera que a agência dê para ele essas soluções e ele não os busca? Entenda porque entender isso, a minha dúvida aqui é ninguém bate na porta de uma agência. Opa, tô andando na rua, vi o nome, vou bater aqui e vou pedir uma ajuda. Então, a pessoa precisou ter ciência de que existe alguém que pode solucionar esse problema para ela. O meu comportamento já que eu vou procurar alguém, eu preciso também entender o meu problema, para a hora que a pessoa me perguntar como eu posso te ajudar, eu falo, preciso disso, desse jeito. Isso. Você sente que as pessoas chegam com essa premissa ou elas chegam, por favor, me ajuda? Eu vou inverter um pouco a lógica agora, Certo. tá? Porque a gente está falando muito do lado negativo. Vamos dar o exemplo positivo também, porque a gente consegue entender o outro lado. Cara, a gente tem marcas magníficas, assim. A gente tem parceiros de 4, 5, 6, tipo, quase 10 anos com a gente, que contratam o nosso serviço, mas estão dispostos a construir junto com a gente. Legal. O que isso significa? Significa que quando a gente vai apresentar um relatório, a gente, obviamente, está perseguindo uma meta, a gente está perseguindo um número final, mas a gente está mais preocupado em descobrir o que está acontecendo no meio do caminho. E aí, isso gera um grande fórum de debate de, cara, onde que esse cliente está passando tempo? Ele está engajando com essa página ou não está? Por que não está? Pô, mas você está mandando esse cliente para esse tipo de experiência? Vamos melhorar ela primeiro antes de jogar ele para lá? Quanto você está gastando para esse tipo de produto? Putz, esse produto não está legal. Vamos colocar ele, em vez de curva A, jogar ele para curva C? Vamos melhorar isso, melhorar essa margem, melhorar esse preço para depois a gente jogar e fazer uma exposição dele melhor? Vamos. Tem muita marca que entende que isso é um trabalho dialógico, assim, ele é relacional, ele não é unilateral. Ele parte de a gente emprestando um conhecimento técnico e eles trazendo o interesse com o próprio business. Total. Quando isso acontece, é a fusão perfeita, né? Isso explica o outro lado, que é esse outro lado do espectro que você está colocando, que é, cara, não é todo mundo que está disposto a fazer isso. E eu acho que essa pergunta ela é bem colocada porque ela traz para a gente o porquê que isso acontece. Né? Então, assim, por que esse cara não quer? Porque, no fundo, ele quer. Você não teria ido atrás da agência. Cara, aí são diferentes, assim, são diversos motivos. No geral, o que eu tenho visto baixo nível de conscientização. Então, ele não sabe o que é realmente o papel da agência. Ele não entende muito bem sobre a questão de como que um negócio funciona e as fases. Que nem quando você vai no médico, você faz um hemograma, o médico olha assim, putz, você está com 40 anos. Para 40 anos... Isso aqui não tá bom. Isso aqui não tá bom. Talvez se você tivesse 50, ele tivesse bom. Mas para 40 não tá. Você tem um parâmetro de como que você vê as coisas. E a gente olha para aquilo e fala assim, beleza, eu tenho que tomar um remédio. É simples, né? Diferente do mundo do e-commerce, que eu tenho que fazer muita coisa. Mas eu entendi, tá? O parâmetro é aquele, então eu tenho que fazer tal coisa. O que eu sinto de muita gente que está confusa e perdida nesse meio do caminho é que não sabe nem o que é um hemograma. Não sabe nem ver
esse resultado. E aí, se você não sabe nem o que é isso, como é que você vai discutir sobre isso? Então, a gente acaba tendo que dar vários passos para trás e começar a falar assim, cara, vamos lá, esse documento significa isso, ele mostra os índices da sua empresa, vamos ver esse relatório junto, esse número aqui, ele não tá o que você espera, porque antes dele tem uma série de coisas, que por trás dele, na verdade, tem uma série de coisas que modificam ele. Vamos discutir sobre essas coisas que estão por trás desse número? É muito mais saudável. É aí que entra, por exemplo, aquela conta mágica que a gente estava falando sobre o CAC. Porque ele vai ser um desses cálculos que, quando composto, você vai olhar e falar, ué, mas eu só gasto com tráfego pago, né? Então... Perfeito, perfeito. E aí eu acho, cara, você deu um exemplo da iDrone, né? Que você comentou. E eu acho, assim, que a iDrone, ela surfou bem esse caminho, que é um caminho que, hoje em dia, as tecnologias estão mais possíveis. Então, tudo isso, ele, tanto para o campo do conhecimento, ou seja, para eu entender melhor as coisas, quanto para eu executar melhor as coisas, isso está mais possível hoje, Total. né? Principalmente com o advento das AIs e tal, das LLMs. Na Uper, a gente também encontrou umas soluções legais, assim. Eu estava te explicando mais cedo a estrutura do grupo, e eu falei que a gente tem uma empresa menor, chama BeWise, que atende esse mercado, que é um mercado que está buscando se desenvolver. Total. Então, naturalmente, eu entendo que tem um nível de consciência de marketing mais baixo. O que vou te falar aqui em off, assim, em off não, né? Vou te falar baixinho, que grandes marcas também não tem, tá? Assim, tipo, marcas gigantescas, você fala, cara, como assim esse cara não sabe nada? Como que ele não... Mas, no geral, Mas muitas vezes as pessoas, elas estão bem acompanhadas e ou assessoradas, quando ela é uma marca muito grande. O que eu também não vejo problema. Mas a gente sabe que precisa... E aí, até te interrompendo, mas só para fazer um adendo que eu acho muito valioso, que é um dos cores que a iDrone foca, que é entender que eu preciso educar o meu público se eu quiser quebrar a barreira do guru mágico. Então, não adianta, e aí eu dou um exemplo que é recorrente, assim, ó. Não adianta eu falar, cara, a iDrone é o melhor CRM com automação de marketing e inteligência artificial para você usar no seu e-commerce. A pessoa para e pergunta, o que é CRM? Não adianta. Eu preciso dar 3 passos para trás, encontrar um modo de educar ela para ela entender o que é um CRM, para depois ela entender por que o CRM vai ajudar ela na automação e por que a IA é tão valiosa no meio desse processo todo e como que isso vai facilitar a vida dele lá na frente. Porque, de novo, não adianta eu apresentar a melhor ferramenta do mundo para uma pessoa com baixo nível de consciência, que ela vai olhar e falar, nossa, muito legal. Pena que não é para mim. Pena que eu não sei o que você tá falando, né? Pena que não. E aí ela vira as costas para você e você pensa, cara, eu tava aqui para te ajudar e você dispensou essa ajuda, né? Então, muitas vezes isso acontece e aí, volto para você, eu acho admirável ter esse consentimento e essa consciência de que, cara, não é porque eu sou muito bom, eu vou atender todo mundo. E nem porque a pessoa não tem um grau de conhecimento muito bom, ela não merece ajuda. Então, se vocês têm dentro da holding hoje um braço só para atender essas pessoas, é o cenário perfeito. Igual a iDrone hoje tem um plano gratuito, que é para quem está começando. A pessoa entra, ela precisa de uma tecnologia para impulsionar ela, porque ela já caiu no papo de alguém, seja positivo ou negativo, de que precisa fazer tráfego. Nessa parte a gente não discute que tem ou não tem. Claro que tem as medidas de fazer isso e o que é mais. Mas, pô, você já está fazendo tráfego, você precisa armazenar as informações de quem está chegando no tráfego, porque senão você está deixando esse dinheiro em cima da mesa. Pô, esse cara que está tracionando ainda, ele precisa crescer, ele precisa de um CRM para fazer essa comunicação, fazer as coisas chegarem lá. Vai adiantar eu falar pro cara, ó, custa tanto para você usar... Não, eu dou para ele e falo, é de graça. É de graça pelo tempo que você quiser. O seu limitador é 500 disparos de e-mail e 200 de SMS. Faça bom uso. Sim. Aí eu guio ele dentro da ferramenta, ele aprender, ganhar um nível de consciência maior, entender qual é a realidade do que funciona e não funciona para ele, para quando ele tiver escalado, ele crescer. Dentro da holding, eu imagino que deve ser algo mais ou menos com esse mesmo viés. Bem análogo a isso, sim. É só um paralelo antes, para emprestar um conceito da psicologia, né? Porque eu acho que aqui dá para fazer um paralelo com a psicologia que a gente falou no começo. Perfeito. A psicologia ensina a gente também a entender o limite do outro, né? Acho que é muito importante isso. E o limite do outro é entender aonde que eu tenho que pegar na mão, é importante, mas é também entender quando o outro também não quer. E isso, na perspectiva do business, é saudável a gente, enquanto prestador de serviços, entender. Porque muita gente, eu vou gastar energia para ajudar. Então, eu vou me colocar junto, eu vou ensinar, cara, isso que eu estou te propondo é legal por esses motivos, vou usar com você. Você tem um time interno, eu vou te treinar para isso. Então, é legal. Mas quando você percebe, e aí você tem
cara, muitas situações que, de novo, é quem só vai olhar para o número final e não tem interesse nenhum de construir nada. Você tem que também deixar aí, né? Eu acho que é importante você saber que aonde você vai colocar a sua energia. Então, isso... eu concordo muito. Até trago um outro pensamento que não sei se já te ocorreu, mas eu venho de um passado total da área de exatas ali, fui parar na comunicação meio que sem querer, mas grande parte dos meus amigos são desenvolvedores, são a galera da tecnologia, e o que eu mais ouço dos meus amigos é, cara, não aguento mais, eu acho que eu vou largar meu emprego, vou abrir um e-commerce que eu tô precisando de tranquilidade. Que resposta que você daria para uma pessoa que acha que no e-commerce ela tem tranquilidade hoje? Boa sorte. Constrói lá, se você conseguir, me ensina, né? Entendeu? Ensina Então, é muito sobre essa visão de expectativa e realidade. E eu compreendo que muita gente vai parar no e-commerce pensando, cara, eu não aguento mais o meu chefe, eu não aguento mais o meu trabalho, eu vou trabalhar para mim, e aí eu vou trabalhar quanto tempo eu quiser, eu não tenho que responder horário para ninguém, e às vezes é muito pelo contrário, né? Muitas vezes a pessoa vai precisar se dedicar, talvez até mais. Então, entender essa... E eu concordo muito com você pelo viés psicológico, entender que tem gente que decidiu que aquele é o sonho e meta da vida dela e ela vai mover montanhas para fazer aquilo acontecer. E tem gente que achou que era um caminho mais fácil. E aí vai ficar difícil você propor soluções para ela, porque ela tem um caminho traçado na cabeça dela. Logo, fica um pouco difícil, mais complicado né, de comunicar, da gente trazer ela para mais perto. Mas só para retomar a questão da Bewise, então, de fato, o momento ele propicia que a gente faça uso de mais tecnologias, ficou mais fácil tanto de se educar quanto de aplicar coisas novas. E o que a gente tentou fazer nesse sentido foi o quê? A gente construiu um UDash, que é uma ferramenta que pluga em todas as fontes de dados que um e-commerce precisa. Eu estou falando de, cara, plataforma, o GA4, um ERP, se tem marketplace junto, eu plugo também. Então, eu faço uma grande base de dados. A sacada da LLM que a gente construiu para ajudar esse tipo de público que tem essa dificuldade essa base de dados bem estruturada, com uma API que a gente desenvolveu, eu conecto ela em duas fontes. A primeira fonte é uma LLM e a segunda fonte é o WhatsApp. O que isso significa? A pessoa ela vai no WhatsApp e ela conversa com o resultado real dela de todos os números que ela precisa conversar e entender. E não só conversar e saber, me fala o número tal, como que está minha venda hoje, quanto que eu consumi, como é que está minha campanha. Além de conseguir perguntar qualquer coisa nesse sentido... Você tem um secretário ali para te auxiliar nesse entendimento. Ela te explica também. Ela te explica, você cruza a informação, por que está caindo, por que não está. É óbvio que a gente treina, porque uma coisa que para minha vida é muito relevante é não ser determinista, assim, e também não evitar o máximo possível de dar respostas. As certezas absolutas. Certezas absolutas. Mas nesse sentido, a gente treinou muito a AI para fazer provocações também. Então, por que está caindo? É importante você entender que uma queda nesse sentido, ela acontece por alguns possíveis motivos. Esse. Quer que eu te encaminhe para um analista especialista te falar para você melhor, fazer uma projeção, entender? Então, a AI a serviço do ser humano e não a AI pela AI. Né? E isso é até um tópico importante porque é o grande poder das tecnologias hoje facilitando e trazendo dados que, cara, eram impossíveis. Hoje a Edrone, ela é uma empresa multinacional, a gente tem como sede a Polônia, tá no Brasil, tá fazendo uma expansão para América Latina num completo. E um dos pontos principais é a nossa inteligência artificial proprietária. Uhum. E aí, por que isso é valioso? Porque a gente pega dados de e-commerces globais, mais de 3 mil e-commerces globais, e a gente cruza isso para te dar qual que é o tema legal para o teu nicho. Você é da área de moda? O que mais tem funcionado são esse tema para e-mail, esse tema para WhatsApp. Informação é poder, né? Entendeu? A taxa de abertura média do seu segmento na terça-feira, 2 horas da tarde, é essa. Você não gostaria de mudar para 4 horas da tarde, onde o seu hot point é maior? Então, são sugestões, porque a gente não é determinista em nada, mas olha o poder dos dados que estão entregues hoje na mão das pessoas para, obviamente, elas tomarem decisões. E o grande problema de tomar decisão é que a pessoa precisa ser crítico na hora de tomar essa decisão, né? E
Enfim, aí, de novo, a gente volta para a realidade de cada um, assim. A gente tenta ajudar. Assim como eu dei o exemplo da Uper com a Bewise, né? Da tecnologia que a gente desenvolveu, você comentou todas as novidades da E-Drone. Hoje, o momento, ele tá, tipo assim, a gente chama de zeitgeist, isso, assim, tipo, o momento, o espírito do tempo, ele tá trazendo um monte de soluções que não são essas duas só. Que não eram plausíveis há um tempo atrás. Pô, assim, aí vai depender muito de quanto cada um quer, de fato, né? Aonde cada um quer colocar energia, de fato, e entender. De novo, assim, é repetitivo, mas eu acho que talvez o que pode sair como valor de verdade desse papo, um ponto para mim extremamente relevante, é o real interesse. Acho que o lojista ele tem que se perguntar todos os dias, qual que é o real interesse? É, de fato, o dinheiro pelo dinheiro ou construir o business? Né? Porque um leva ao outro, assim, talvez você está se auto-sabotando. E eu concordo muito com isso, porque agora a gente está na fase tranquila do ano, né? Que esse primeiro trimestre, normalmente para o e-commerce ainda é de boa. Agora em março a gente já vai passar pelo primeiro boom, que é tanto o mês da mulher, e a gente sabe que é uma época muito presenteável, como logo em breve a gente tem também o Dia do Consumidor, que é a Black do primeiro semestre. Uhum. O que eu mais vejo dentre todos esses anos que eu já trabalho com tecnologia são os lojistas que não conseguem fazer esse pensamento projetado, planejamento, e toram toneladas de dinheiro nessas datas comemorativas, e aí ele passa a viver em ciclos. Tá perto da data comemorativa tal, aí ele tem um boom de venda. E ele passa um mês com a corda no pescoço, e aí daqui a pouco ele olha de novo, e aí tá vindo uma outra data comemorativa, aí ele faz uma super promoção e ele acaba ficando refém de dar desconto, refém de ser mais um. E enquanto hoje grandes marcas têm, não vou dizer aversão ao desconto, mas ele entendeu que existem outros modos. Então, desde cashback, que é o desconto 2.0, né, que é o desconto que não é desconto, é o desconto que volta, quanto grupos VIPs, criação de comunicação específica, descontos progressivos, ou frete. Tem um cliente nosso que, usando os dados, ele consegue entender que o cliente está na compra 1, 2, 3, 4. A partir da quarta compra, ele não paga mais frete na loja. Pô, não é desconto, é vantagem. Vantagem essa que precisou de um pensamento estratégico e lógico para entender, olha, o meu custo frete para essa região X é tal, para essa região tal, para essa região tal. Meu ticket é tanto, para vender X vezes eu lucraria tanto. Cara, e normalmente o meu cliente compra até 8 vezes. Então, quando ele chegar na 4, eu posso pagar o frete para ele das outras 4, que eu acabo ganhando desse cara no lucro daqui. Olha, de novo, a matemática que é necessária ter, mas não necessariamente precisa ser tão complexo, né? É ser criativo para construir o business, fazer daquele um diferencial, não só preço por preço e ficar nessa roda de hamster girando e girando, né? Só que isso exige esforço, né, Ed? Daí a gente volta... Isso exige que você tenha... Para além do interesse, você tem que se dedicar. Não é fácil fazer isso. Porque, naturalmente, esses business eles são empurrados para esse tipo de pressão mesmo, de preço. Isso acontece... Assim, vamos pensar numa inércia. Se você não faz nada, você cai nesse cenário. Sim. Vou te dar um exemplo. Vamos falar um pouco de uma questão que a gente não comentou aqui, mas é super relevante também, que é uma questão socioeconômica. Cara, a gente está com uma taxa de juros a 15%. O que isso na prática significa? Significa que eu tenho menos dinheiro circulando no mercado. Eu estou com uma economia arrochada nesse momento. Uma economia que, cara, pouco movimentada, pesada. Isso automaticamente coloca tensão nas relações de consumo. Ou seja, isso impacta no dia a dia das pessoas, das famílias. As pessoas estão buscando menores preços. Se eu não faço uma pressão contrária a isso, um esforço contrário, por isso que não é natural. Esse empreendedor, esse empresário tem que entender que isso tem que vir de um planejamento, de fato. Isso tem que vir de um esforço, de fato. Porque, naturalmente, eu estou sendo empurrado para esse cenário. Tanto que já o cenário comum... e aí, vamos lá ser velho de novo aqui dentro da nossa área, mas lá no começo não tinha essa história de primeira compra com 10% e frete grátis, ou pagou no Pix, tem 5% de desconto. É tipo, compra na minha loja. Acabou. Hoje em dia, se você entra numa loja e ela não tem um cupom de desconto de primeira compra, você já fica assim,
Já tá com outras 5 abas abertas ali, que né? história é essa? Não, vou comprar na loja do fulano de tal aqui, que o produto é igual. E aí, às vezes, até sobre o pensamento do consumidor, que o lojista tem que ter. Pô, se eu não der o cupom de desconto, o meu preço fica mais barato do que o do concorrente. Só que a sensação de ganhar algo é mais valiosa. Então, o meu concorrente vende mais caro, quando ele coloca o cupom de desconto, fica o mesmo preço que o meu, só que o pessoal tá comprando lá em vez de comprar de mim. Pô, sobe o preço do teu produto, faz a mesma jogada e aí trabalha por igual. É o que o mercado empurra você a fazer. Ou não. Pô, eu vou valorizar o meu produto. Ó, meu produto, ele custa mais caro, ou ele tem esse preço sem promoção, por causa disso. É isso. Esforço. Muito difícil. E aí o outro lado do comentário que eu trouxe beleza, por um lado você tem pressão sobre as relações de consumo, mas por outro lado, o pequeno empresário, ele tem mais dificuldade de tomar crédito. Aqui, de novo, vamos voltar aos 15% de juros. Tendência do Copom agora diz que vai cair e tal. Já falando isso há pelo menos 2 anos, mas vamos esperar. Tá lá. A questão é, com o pequeno empresário tendo dificuldade de tomar crédito, o que acontece? O pequeno empresário tem menos fôlego. E quem ganha com isso? O grande que consegue escalabilizar aquilo. Exatamente. Então, é importante entender as tensões sociais para a gente saber onde que a gente está nelas. Quando eu entendo a tensão social e ela está posta claramente como realidade para mim, eu consigo saber onde eu estou posicionado. E quando eu sei onde eu estou posicionado, eu sei o esforço que eu preciso fazer. Total. Entendeu? E eu acredito que dos papéis principais de pessoas como nós, das ferramentas e das plataformas que a gente defende, é tirar esse véu da frente das pessoas, né? Fazer elas entenderem... É o que a gente tenta, né? É tirar esse véu e falar assim, gente, ó, o mundo é esse aqui. A gente tem isso aqui para trabalhar. O que a gente pode fazer? Esse é o seu mercado Esse hoje. é o seu mercado. Essa que é a realidade. Vamos... E é esse... E aí até é um ponto importante, porque você trouxe essa visão do mercado brasileiro, mas quando a gente olha para o mercado global, por exemplo, o e-commerce ele já se estabeleceu nos Estados Unidos, na China, na União Europeia como algo não só normal, como muito profissional. Quando a gente olha as grandes lojas de fora, a gente está falando de tecnologia embarcada pra caramba, a gente está falando de um alto nível de segmentação, a gente está falando de uma expertise muito grande. E aí eu queria perguntar para você como que é essa visão da expectativa lá de fora para o que você acha que vai ser projetado na realidade do brasileiro. É uma pergunta bem boa e ela é complexa, né? Não sei se eu tenho capacidade técnica para responder isso tão profundamente. Mas eu quero aproveitar o gancho da sua pergunta para falar que, inclusive, a gente está abrindo uma operação fora do Brasil também. Né? Massa. Então, a gente está levando a nossa operação de marketing para os Estados Unidos e, muito possivelmente, esses desafios a gente vai conseguir entender eles mais na prática agora. Ali, né? Mas o que eu tenho para dizer sobre isso é como que eu enxergo o processo de industrialização e desenvolvimento do Brasil, certo. Que é extremamente precarizado. E, para mim, esse é um dos grandes problemas. Não é uma questão moral de que o povo brasileiro é corrupto e aqui a gente tem dificuldade, mas lá fora a galera tem mais facilidade, consolida... Não, existe... a área industrial da nossa parte. Existe total. uma questão que a gente importa tecnologia. A gente não desenvolve tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, ela é protegida por patentes. Então, tudo chega depois aqui. A gente está sempre alguns anos atrasados quando a gente fala dos principais setores industriais ou campos de transformação. Exatamente. Então, eu vejo mais por esse caminho. Assim, eu tento tirar o máximo possível do véu moral da história, de que senão tem muita gente que vira um papo meio neoliberal, que tipo, a gente tem que abrir o mercado, trazer as empresas para cá, e com isso, porque senão que o brasileiro não sabe fazer direito, e aí começa a virar um papo meio de doido. Mas eu acho assim, a gente claramente tem dificuldades de desenvolvimento tecnológico. E isso coloca a gente numa situação muito difícil. Total. Porque a gente é um país, cara, que se a gente separar para ver, a gente vive do que é plantado no chão, né? A gente vive de agronegócio e financiarização, que são os grandes bancos. E é extremamente doloroso viver num país como esse, sabendo que a gente poderia muito mais, né? A gente poderia muito mais, mas assim, a gente é colônia, né? A gente foi colonizado. Então, assim, aí você vai buscar resposta, tem em outros lugares também. E é como eu tento ver o mundo, tá? Sim. Assim, não precisam concordar, ainda mais quando eu falo com a audiência, a gente tem várias questões nesse sentido. Mas e eu entendo que é exatamente uma grande problemática, porque quando a gente fala sobre crescimento, expansão, muito se olha lá para fora, mas não se entende que para o Brasil expandir, o Brasil precisa do Brasil. O Brasil precisa das pessoas que a gente tem aqui, das coisas que a gente... Dos empresários que a gente tem que cuidar pro nosso mercado interno. Sim, então... Eu entendo, e aí eu acho que complementa muito a pergunta que eu fiz, que eu entendo que a gente tem que olhar para fora, mas não olhar com esse
sabor de quero. É uma visão de, cara, isso aqui eu consigo implementar, porque é um processo. E aí eu imagino que quando a gente olha para, pelo menos, vou falar aqui dos procedimentos que eu acompanho. Mas, cara, a China ela já entendeu de maneiras, assim, muito diferentes, que o e-commerce é o futuro. Então, hoje, ela é a potência do e-commerce mundial, tem as melhores tecnologias e decidiu, e isso é uma parte que eu acho muito legal, ela decidiu apoiar o Brasil nessa área tecnológica. Então, a gente pode aproveitar dessa expansão, claro. Aí, cada um vai dizer o que quer sobre o modelo de negócios e tudo mais da China. Porém, o problema do brasileiro é a crise do viralatismo, creio eu. Que ele olha para quando vem alguma coisa de fora e quando é caro, ele quer. Quando alguém propõe ajuda, ele fala, mas não sei se é bom. E aí isso acaba impactando muitas e muitas vezes no que a gente tem como produto final no Brasil. Então, a percepção de que o produto chinês é falsificado e é ruim é algo que eu vejo muito que veio ali do final dos anos 90 para grande parte dos anos 2000. Hoje em dia já é uma mentira. Ao mesmo tempo que o sonho americano, se a gente for olhar em viés de economia, já não existe também. Claro. Então, para que lado que a gente olha e o que é praticável aqui com o que a gente tem? Né? Você trouxe bastante coisa. Acho que é interessante. Eu continuo insistindo que o caminho do Brasil ele está no desenvolvimento industrial interno. A gente tem que apostar nisso. Eu só não acho que... Eu tento colocar o brasileiro numa posição de pé de igualdade com o restante do mundo, de valorização mesmo. Assim, valorizo muito, não acho que a gente se coloca muito para baixo, não acho que é uma questão moral, assim, sabe? Mas é uma perspectiva minha, assim, porque eu entendo que a raiz que coloca a gente nesse atraso e nas dificuldades que a gente tem... Vou te dar um exemplo, vai. Vamos lá. Eu tava atrás de máquina de lavar esses tempos. Cara, eu não achei uma fucking máquina de lavar... Produzida no Brasil a um valor que fizesse sentido. Tudo muito mais caro. Os mercados são todos chineses. As máquinas de lavar, as mais baratas e com os melhores custos-benefícios, são todas chinesas. O seu exemplo da China é ótimo. Assim, não vou entrar tanto em geopolítica, senão eu vou muito longe. Mas, assim, é ótimo o seu exemplo. O ponto é, cara, a gente não tem capacidade de desenvolver internamente ainda uma máquina de lavar. Se a gente for colocar os setores industriais que a gente, de fato, está desenvolvido e que a gente consegue exportar tecnologia para o mundo, e praticamente eles não existem. A gente tem a Embraer, que é uma golden share hoje, que tem controle do Estado, mas já é privatizada também. A gente olha muito pouco para o mercado interno. Total. Então, assim, eu acho que eu tendo a acreditar que os nossos problemas socioeconômicos, né, eles vêm desse lugar, pô. Eles vêm de um lugar em que a gente se amarrou ao mercado global como... Cara, vamos lá, o último ponto sobre geopolítica. A gente fez o acordo atual agora com a Mercosul, o novo acordo do Mercosul. A gente reafirma no acordo que o papel do Brasil é ceder minério para fora. É ceder minério, soja, petróleo para fora. É ceder, não é nem negociar de forma justa. O que eu digo ceder, assim, o nosso papel é exportar isso. Agora, a gente não tem nenhum interesse, nenhum plano de desenvolvimento nacional para falar assim, cara... Vamos pegar essas matérias-primas e vamos desenvolver produtos de alto valor agregado aqui dentro. Então, assim, não vou arrastar muito, mas tá aí. O negócio tá aí. A baliza, né? A baliza que a gente tem hoje de comunicação, tecnologia e educação no Brasil tá muito por falta do próprio desenvolvimento interno. E eu concordo muito com isso. E aí, pra gente pensar e poder alinhar numa linha de raciocínio para o pessoal de casa. A gente falou sobre muita coisa, mas eu queria repassar com você, então, que o ponto principal da nossa conversa foi muito sobre análise de expectativas e realidades, mas essas expectativas e realidades, elas são muito particulares. Eu acho que a gente traz esse ponto, mas algo que temos em comum de pensamento, que eu acredito que as expectativas, elas devem ser alinhadas, e elas podem ser alinhadas, na base da educação. Eu sou a pessoa que, sempre que possível, vou defender a educação. Eu venho de uma família de educadores, eu sei a importância disso. O problema está sendo, nesse momento, encontrar bons educadores. E aí agora a gente não vai falar mal de ninguém, mas pelo contrário, eu gostaria de uma indicação sua. Fala aí para o pessoal de casa, 3 pessoas que passam um conteúdo massa e que vai conseguir tirar essa entrave das pessoas para elas
ganharem um pouco desse conhecimento e começarem a respirar um pouco mais o nosso meio ambiente? Tá, qual o campo de O conhecimento? que você achar importante, porque eu acho que essa é uma das partes mais importantes dentro do e-commerce. A gente não está falando única e exclusivamente sobre entender os principais KPIs. É importante, mas às vezes entender o comportamento de compra. E isso vai estar mais ligado a um psicólogo, ou um antropólogo, ou, eu acompanho, eu vou dar um meu exemplo, eu acompanho um criador de conteúdo que fala muito sobre cinema e fotografia, mas ele me dá muitos insights sobre criação de conteúdo e como eu posso transformar as coisas que eu produzo em produtos digitais. Então, que tipo de referências você daria para o pessoal de casa e o que eles podem acompanhar para se tornarem profissionais mais completos? Caramba, que responsabilidade, hein? Bom, a gente tem um tempo de experiência no mercado para ter provado algumas coisas ruins. Algumas boas eu acredito que também. Você vai tomar hate da galera liberal aqui agora, hein? Porque Não eu vou indicar problema. algumas coisas Vem comigo, pesadas. Cara, recomendo muito a leitura de Paulo Freire. Perfeito. Isso, por um pouquinho do que a gente está falando sobre compreensão de Brasil e compreensão de relações de trabalho, conscientização e o que ele chama de educação libertadora, eu acho que é muita chave, assim, a gente conseguir entender o mundo como ele é. Então, acho que parte muito daí. Pedagogia do Oprimido, acho que é um livro ótimo dele. E para não ficar só no campo político, social e tal, dedicar 2 livros técnicos assim que me ajudaram muito a entender o mercado, como que ele funciona também dentro do mundo de digital, né? Do mundo de marketing. Primeiro é Marketing de Busca, da Marta Gabriel. É um livro antigo, já deve ter novas edições, mas é um livro que ela tenta contar um pouquinho como que chegou no Brasil esse conhecimento muito através do SEO primeiro, tá? Uhum. Mas ela vai trazer esse conhecimento de navegação na internet, como que os sites foram se preparando e se construindo para o público brasileiro. Ela mostra muito isso. Cara, isso é algo muito valioso, porque principalmente essa galera que veio do pós-pandemia, eles só compram, ou eles já estão acostumados com o comportamento digital. Mas muita gente não entende como que foi construído todo esse comportamento digital que hoje representa muito bem o brasileiro. O brasileiro é uma das populações mais conectadas no digital hoje em dia. Super, super. E eu indicaria também um livro do Chris Anderson, que é o Long Tail. É um livro bem famoso. Cara, dentro do... Eu já li esse livro, ele é muito bom. Para mim ele fez sentido por um período, tá? Assim, não sei o que cada um vai estar buscando assim, mas especificamente eu indico ele porque ele explica como que o mercado ele foi se transformando de um mercado massificado para um mercado nichado. Foi a transformação que a gente teve pós-década de 90, em que, cara, eu não tenho mais as blockbusters, eu não tenho mais os best-sellers, eu não tenho mais as referências nacionais. Cada vez mais são os nichos que consomem seus próprios conteúdos. É o que a gente chamava, até um pouco tempo atrás, são os micro-influenciadores, que na verdade eles já não são mais nem tão micros, né? Já se tornaram maiores, mas são os micropontos de influência que hoje afetam e agregam valor na jornada de compra ou na jornada de experiência de todo usuário. Isso é um estudo que, cara, diga-se de passagem, todo mundo que está ouvindo, vale muito a pena fazer, porque... e aí eu até faço uma conexão muito legal de uma das últimas palestras que eu tive com o pessoal do Google, deles falando que, e a gente que já está acostumado, ele começa a apresentação mostrando o bom e velho clássico funil de vendas. E aí ele explica o funil de vendas um por um. E ele fala, bom, gente, agora que todo mundo entendeu o funil de vendas, esquece porque ele morreu. Esquece porque ele morreu. E aí ele traz o que a gente chama agora de espiral de convencimento. Porque o espiral de convencimento, ele dá essas voltas e voltas e voltas. Porque primeiro ele é impactado pelo influenciador, depois ele é impactado por um outro influenciador, depois ele é impactado por um ads, e aí daqui a pouco no meio dessa jornada ele vai para um outro lado, e aí ele vai pesquisar no Reclame Aqui sobre a loja, e aí ele volta para cá. Então esse trajeto que a gente tinha muito bem estabelecido, que é descoberta, influência, decisão e compra, morreu. E as pessoas agora, cada um tem o seu modo de finalizar e entender quais são as suas necessidades. Vale muito o pessoal aí de casa pensar sobre isso também. Muito bem. E, cara, no mais, eu queria, agradecer muito, porque essa foi uma conversa que eu acho que tirou, como a gente bem disse aqui, tirou o véu da frente de muitos problemas,
principalmente para alinhar com o pessoal de casa que, se você tá procurando uma agência, pô, super procure a Uper, mas entenda como a agência vai te ajudar. Porque, de novo, não que a gente não opere milagres, porque muitas vezes a agência faz o impossível para o cliente ter o melhor resultado possível. Mas não será a agência de resultado, a agência de performance, a ferramenta que vai cuidar do seu negócio. Afinal, o negócio é seu. Mais algum recado que você queria deixar para o pessoal de casa? Pô, Ed, obrigado. Imagina. Foi um papo muito bom, assim. Curti muito Fico feliz. a relação que rolou aqui. E eu acho que é curioso o que você trouxe dessa questão de a gente... Que também foi um pouco da tônica do nosso papo hoje, né? Essa relação de saber o que você está contratando. A gente, como é um desafio nosso, a gente já se posiciona como uma forma de ajudar isso também. Então, os clientes que passam pela Uper, desde o momento do comercial até o momento que a gente chama das primeiras análises, que a gente chama de análises iniciais lá dentro, a gente faz um processo de conscientização justamente para entender se faz sentido esse projeto lá dentro ou não. Algumas vezes, é raro acontecer, mas algumas vezes a gente fala, cara, tipo, você não precisa de um trabalho de marketing agora. Então, é um processo que leva entre 1 semana a 30 dias de análise sobre expectativas e realidades. Então, é uma matriz, de fato. Tipo, me conta como é que foi a sua última experiência com a agência, me conta como é que é seu time interno, o que você está buscando como meta, por que não atingiu até agora, vamos entender seu produto. Aí, depois que eu entendo toda essa expectativa, eu vou para a realidade, que é, deixa eu entender todos os seus dados, entender como que foi sua curva histórica de resultados. A tua margem. Aí eu cruzo essas duas coisas e trago um diagnóstico depois de, opa, a partir de agora faz sentido, é possível ou não é possível. Perfeito. Então, é um pouco sobre isso. E deixar um recado pra galera fugir dos oportunistas, né? Por favor, gente. Pô, muita gente nesse mercado tá tentando... De novo, as propagandas que a gente comentou lá no comecinho, de você vai crescer 10x, pô, você pode crescer 10x, não tem um problema com isso. De 0 a 10 é 10x. O problema é... Vamos ser realistas com o vamos mercado entender hoje. o seu cenário, pô. Não é assim que funciona. Não vai com... Cuidado com as falsas promessas, Total. né? Acho que... E eu faço um complemento exatamente para vocês que estão acompanhando a gente. Existe, e o que a gente acabou de falar é uma prova, existem sim agências, profissionais, especialistas que vão entender o teu negócio e te posicionar da melhor maneira para você ter as melhores soluções. Isso quer dizer que o primeiro que bater na tua porta é o melhor? Às vezes é. Pode ser. Às vezes é. Tem que saber. Mas o recado que eu deixaria para cada um é: determinem quais são as suas necessidades, pois delas vocês vão conseguir entender como cada um vai poder te ajudar. Certo? Dá pra pôr camiseta essa frase, hein? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos assistirem. Fica aí com o próximo episódio em breve. E eu mando um grande abraço e tchau, tchau! Cara, que episódio massa, bicho. Curtiu, mano?